Boa noite a todos. Eu fico muito feliz de participar desse grupo também, que bem acolhido. Em nome do irmão Elício Batanufo e a todos os irmãos que se encontram em pleno anonimato, trabalhando, nos redomando com carinho, com atenção, e nos instruindo, nos incentivando, nos motivando. E a nós aqui no plano físico, fazemos parte desse grupo. Quero deixar minha alegria também em falar com todos. O tema de hoje que foi escolhido para que eu pudesse falar refere-se ao orgulho e à humildade. Nas instâncias dos Espíritos, aqui no item 11, que tem uma psicografia do Lacordaire, como são dois textos longos, eu vou fazer um resumo justamente para que a gente possa não tomar muito tempo e conseguir concluir no tempo exato. Assim, Lacordaire, em duas situações, ele define, né, que a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar a deformidade do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. No parágrafo seguinte, ele fala sobre o orgulho. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os seus títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus os retira, o acusam de injustiça. Em risão e cegueira! Pois então Deus vos distingue seus corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Será o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. Aqui o Lacordaire, ele define muito bem o lado positivo, que a humildade nos conduz, e o lado negativo, que o orgulho trava todas as nossas ações. Assim, eu fiz um pequeno resumozinho aqui. Qual é a origem do orgulho na humanidade, né? Assim, o orgulho, segundo definido pelo dicionário do Aurélio, sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez e conceito elevado ou exagerado de si mesmo. Já segundo a doutrina espírita, o orgulho é imperfeição espiritual, que demonstra a ausência de humildade. O orgulho se contrapõe à humildade. Concluímos que o orgulho é um exagero de autovalorização, como sendo uma opinião a nosso próprio respeito, que não se iguala à nossa realidade interior. Assim, como bem sabemos, o orgulho, ele realmente nos deixa, em alguns momentos, nos achando o máximo, né? Assim, sabemos pelos ensinamentos da doutrina espírita que cada pessoa tem seu livre-arbítrio e que não devemos intervir nele. Porém, como atuar com caridade
no sentido de auxiliar a uma pessoa que, por orgulho, mergulha cada vez mais fundo num poço de tristeza e sofrimento. Nós que somos espíritos, que trabalhamos no dia a dia, no atendimento às pessoas que nos procuram, buscando resolver alguns questionamentos que elas próprias nos trazem. Assim tem que o Mestre Jesus sempre ensinou a seus apóstolos, dando como exemplo a natureza e demonstrando através dela que as leis de Deus são perfeitas no mundo material, no mundo natural. Nada está fora do lugar na natureza. Nada é falseado no cumprimento das leis de Deus no mundo natural. Com a doutrina espírita, aprendemos que o Espírito também é uma das potências da natureza e criados por Deus para agir naturalmente sobre as leis divinas. É nosso dever de caridade lembrarmos aos apaixonados pelo orgulho que esse sentimento nos leva a um profundo desequilíbrio dentro do universo, colocando-nos em posição desarmônica com as leis superiores. Deus age no universo por nosso intermédio. Devemos, portanto, harmonizar nossa visão anterior com a lei de amor, que a tudo preside, e lembrarmos aos orgulhosos que ninguém piora. A lei é de evolução e não melhoria infinita. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala assim: sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís. Refletindo um pouco sobre isso, podemos chegar à seguinte conclusão. Segundo a definição do Aurélio, do dicionário de Aurélio, né, a virtude é disposição firme e constante para a prática do bem. Entende-se desse sentido oposição a vício. Também considera o Aurélio boa qualidade moral, força moral e valor. Já a virtude, segundo Allan Kardec, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Conclui-se que o homem de bem sabe exatamente quais são as suas dificuldades no trato das virtudes. Por isso, ele não se dá trégua no aprimoramento de si mesmo. Pergunta sempre a si mesmo se realmente cumpriu com as suas atitudes necessárias à prática do bem, junto ao seu semelhante. Assim vem outra reflexão, né? Como ser humilde sem se tornar servil e fingido? Como achar o caminho do autocontrole sem mesmo que seja em pensamento exaltar a si mesmo? Servo, no conceito do mundo, iguala-se a serviçal, mas servo, no conceito do Cristo, iguala-se a servidor. Serviçal já subentende atitude interesseira, barganha, tentar usufruir com aparência de humildade e sabemos de antemão como o mundo trata aos seus serviçais. Mas servidor com Cristo é aquele ser cujo interesse fundamental é levar o seu semelhante ao bem-estar, principalmente moral, elevação e valorização de si mesmo por ser ele obra de Deus. E como Deus não é incompetente, nós devemos, com o exercício da humildade, nos conscientizarmos da nossa real posição dentro da vida. Como exemplo, citamos a natureza, né? Tudo em a natureza serve a Deus e proclama a sua grandiosidade, como também o seu profundo amor por todas as suas criaturas. Já nos disse Jesus: vós sois deuses. Sejamos, pois, dignos daquele que nos criou. Podemos avançar um pouquinho mais e concluindo, né? Sabendo que o orgulho é o adversário da humildade, quais são as consequências deste para o espírito? Primeira consequência, vergonha moral quando for levado a se enxergar tal qual é. Segunda consequência, descobrir que existem inteligências bem mais desenvolvidas que as suas e almas mais capazes do que a deles. Terceira consequência,
encontrar uma lógica de raciocínio, de conduta, de postura diante da vida e criaturas que eles julgavam inferiores e que demonstram uma profunda sabedoria em viver, porque compreende, sente e cumpre a lei de Deus. Daí Jesus ter afirmado a Nicodemos, o doutor da lei, que Deus se revela aos simples e pequeninos, que humildemente pensam nele. Assim devemos compreender. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. O padrão moral das almas que aqui vivem é a imperfeição. Podemos comparar quando olhamos a natureza através de um vidro embaçado. Não há nitidez, ou seja, não há visão perfeita. Os espíritos perfeitos olham-nos como seres divinos, que estamos sendo burilados através das ações e reações do trato diário uns com os outros. Pouco a pouco, vamos corrigindo a nossa visão, o nosso conceito com relação às atitudes dos nossos semelhantes. Podemos dizer mesmo que a reflexão que a doutrina espírita nos dá é que no mundo dos espíritos imperfeitos, podemos esperar tudo dos nossos semelhantes, até o bem. À medida em que a criatura for se conscientizando e observando seus semelhantes com outros olhares, ela não mais vai se decepcionar com as atitudes dos outros, pois compreende que ninguém pode dar o que não possui. Lembramos novamente Jesus. Doces sempre são os frutos do bem e amargos os frutos do mal. Vamos, portanto, no trato diário, desenvolvendo a nossa coragem moral para aprendermos a conviver em humanidade. Aí, para complementar esse conceito de humildade e orgulho, eu me reporto ao livro, à obra, né, O Espírito da Verdade, dos autores Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, cuja psicografia foi ditada pelo espírito Caibá Schutter. Ele diz: o melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírito se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, ao invés de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. Podemos citar: é o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. O médium, advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente fugindo das reuniões. O comentarista, admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal, que vê o artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando atividades da imprensa. A cooperadora da assistência social esquecida na passagem de seu aniversário e se mostra ferida, caindo na indiferença. O servidor do templo, que foi, certa vez, preterido da composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento e surge magoado, esquivando-se à nova cooperação.
O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho, e que, por isso, se suscetibiliza, cortando com o comparecimento da criança. O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita, nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo, que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora do auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber, antes de mais nada, seja qual for as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade, não há o melindre que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho. Alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caibá Schutter. E com essa psicografia de Caibá Schutter, né, concluímos a primeira parte aqui do referente ao orgulho e a humildade. E vamos passar agora para o item 13, né? Missão do homem inteligente na Terra. Não vos... Sim, aqui é do Espírito Ferdinando, né? Espírito Protetor do Bordel. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais solidários em inteligência neste planeta. Nenhum direito tens a envaidecer-vos. Se Deus, em seu desígnio, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos das mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por sua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele compre cavar a terra. Que diria se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diria que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Celular, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem
abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando Chico Potipur Bordel, 1862. Assim, para fechar esse raciocínio da psicografia do Ferdinando, eu peguei aqui um livro, né, uma psicografia de Emmanuel, da obra Livro da Esperança, capítulo 17, que o título é Supercultura. Inicialmente, antes da leitura, tem dois itens, né? Um é de Jesus, né, que diz: graças que rendo ao Pai, Senhor dos céus e da terra, que por haveres ocultado essas coisas aos outros e aos prudentes, e por a ser revelado aos simples e pequeninos. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 25. E o segundo: homens, porque vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças, desprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Capítulo 7, versículo 12. Assim, Emmanuel, referente à questão da supercultura, ele diz o seguinte texto: alfabetizar, instruir sempre. Sem escola, a humanidade se embaçaria na selva. No entanto, é imperioso lembrar que as maiores calamidades da guerra procedem dos louros da inteligência sem a educação espiritual. A intelectualidade, requintada, entretece laureis a civilização, mas, por si só, não conseguiu até hoje frenar o poder das trevas. A supercultura monumentalizou cidades imponentes e estabeleceu os engenhos que as arrasam. Levantou embarcações que se alceiam como sendo palácios flutuantes e criou o torpedo que as põe a pique. Estruturou as asas metálicas poderosas que, em tempo breve, transportam o homem através de todos os continentes e aprumou o bombardeio que lhe destrói a casa. Articulou máquinas que patrocinam o bem-estar no reduto doméstico e não impede a obsessão que, comumente, decorre do ócio demasiado. Organizou hospitais eficientes e, de quando a quando, lhe superlota as mínimas dependências com os mutilados e feridos, enfileirados por ela própria nas lutas de extermínio. Alçou a cirurgia às inesperadas fulminâncias e aprimorou as técnicas do aborto. E ainda agora realiza incursões a pleno espaço nos albores da astronáutica e examina do alto os processos mais seguros de efetuar aniquilamentos em massa pelo foguete balístico. Iluminemos o raciocínio sem descurar o sentimento. Burilemos o sentimento sem desprezar o raciocínio. O Espiritismo, restaurando o cristianismo, é a universidade da alma. Nesse sentido, vale recordar que Jesus, o Mestre, por excelência, nos ensinou, acima de tudo, a viver construindo para o bem e para a verdade, como a dizer-nos que a chama da cabeça não derrama a luz da felicidade sem o óleo do coração. Emmanuel. Assim, meus irmãos, com esse texto do Emmanuel, creio que podemos vislumbrar que a inteligência humana, ela constrói a ciência, desenvolve a ciência, mas também existem aqueles outros irmãos que ainda, pela ignorância do aprendizado do conhecimento, a utilizam para segundas intenções. No momento atual, sabemos que existem muitos irmãos
dentro de hospitais, dentro de laboratórios, se dedicando ao conhecimento, desenvolver novos medicamentos para a cura dessa pandemia. Mas sabemos também que existem aqueles outros interessados em aparecer através do orgulho, da vaidade, muitas das vezes desenvolvendo situações ao contrário, né? Armas para destruir, remédios para causar outros males. E assim creio, irmãos, que com isso eu possa ter contribuído um pouco sobre a ideia da missão do homem presente na Terra, né? E também sobre o orgulho e a humildade. Eu passo a palavra para o irmão Antônio para repassar ou fazer pergunta para algum outro irmão que esteja falar sobre o tema. Bom, meu irmão, parabéns pela sua apresentação, pela sua dedicação, enfim, por ter compartilhado conosco essa sua visão, né? Essa sua exposição foi muito feliz. Então, vamos dar a oportunidade que outros irmãos possam se colocar e possam fazer seus questionamentos ou suas adições de conteúdo. Mas, parabéns. Então, vamos lá. A partir deste momento, meus irmãos, quem desejar participar, fazendo suas colocações ou seus questionamentos, pode fazê-lo abrindo seu fone, que eu vou chamando um por um. Francisco? Sim, boa noite a todos. Fazer aqui só minhas reflexões a respeito do tema hoje, que são as instruções dos Espíritos, que Allan Kardec descreveu nesse livro, sobre o orgulho e a humildade, né? João de Deus aí citou vários exemplos do que é orgulho, do que é humildade, né? E aqui nas instruções dos Espíritos, a respeito, eles pedem, o Espírito pede que o Espírito Santo ilumine e ajude a tornar compatível a sua proposta, né? Aí o que eu venho aqui questionar é porque o Espírito pede ao Espírito Santo, e no caso aqui não seria pedir ao Espírito puro, que já que nós estamos falando de Espiritismo, porque no meu entender, quando fala Espírito Santo, a gente está falando da forma da religião católica, né? Isso é uma indagação. Mas, continuando aqui no estudo, o que eu venho a informar no meu conhecimento, virtudes são honestidade, caridade, generosidade, ser manso, né? Tudo isso são virtudes que o homem pode adquirir no decorrer do seu crescimento para poder conseguir ficar mais próximo de Deus, né? Então, tudo isso feito, a honestidade, a caridade, feito sem ostentação, então é um grande certificado para que você, na próxima vida, você tenha crescido mais degraus na sua carreira, né? E aqui, que eu venho a falar aqui, Cristo prometeu o reino do céu aos pobres, né? Então, quando Deus retira tudo que ele tem, aí ele já vai dizer que é injusto, né? Então, por isso que Deus diz que o reino do céu é dos pobres, porque quando ele tira o que você tem, você chama que é injusto, né? Então, o maior exemplo de humildade, sobre essa parte aqui que fala, é Jó, que tem na Bíblia, né? Que Deus tirou tudo que Jó tinha, tudo, e ele nunca blasfemou contra Deus. Então, esse é o maior exemplo de virtude na Bíblia que tem, é o de Jó. Então, Cristo,
deu exemplo de todas essas virtudes através de Jó, né? Então, nós temos que demolir da nossa vida o orgulho, né? Nós temos que trabalhar cada dia para tirar de nós o orgulho, né? E a questão aqui do final, que falamos sobre a missão do homem inteligente na Terra, a respeito da enxada, né, que o homem da Terra deu a enxada para o operário trabalhar, ou seja, o operário, no lugar de usar a enxada a favor daquela propriedade, ele usou a enxada para agredir o seu patrão, né? Então, da mesma forma que tem aqui, é exatamente essa aí, é o operário que tem toda a sabedoria de trabalhar na feira do Senhor, usa o evangelho para agredir o seu patrão, né? Então, essa forma aí, a gente tem um exemplo que é para ser expulso do paraíso, né? A respeito disso aí. Então, são esses dois temas aqui, uns temas muito, muito proveitosos no meu entendimento a respeito de virtude. Obrigado. Passa a palavra. Muito obrigado, Francisco, Williams. Não vou responder agora, vou passar a palavra e, no final, se alguém já tiver, por exemplo, se o Inácio, alguém já quiser ir abordando, senão no final eu farei, ok? Então eu vou continuar com o microfone aberto para que possam se colocar. Ainda estou esperando aqui outros irmãos. Estou vendo aqui quem vai abrir o microfone. Tony, por favor. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Só nessa linha de raciocínio do Francisco, quando ele fala da enxada, e o capítulo ele frisa bem os pobres, né, de espírito. E o que é pobre de espírito? Quando eu comecei no Evangelho, né? Eu não tinha noção nenhuma do que quer dizer pobre de espírito. Eu pensava que era toda aquela pessoa orgulhosa, né? Que a gente ia falar, ela não entendia. Mas hoje a gente já tem um pouco mais de entendimento, e esse pobre de espírito são os humildes, né? São aqueles que estão em expiações e não murmuram, estão ali sempre embora que alguns não tenham entendimento do espiritismo ainda, mas tem muitos irmãos aí que carregam a sua cruz sem murmurar, sem se lastimar, sem culpar a Deus, né? E quando o Francisco fala aí a respeito que o patrão dá a enxada ao trabalhador e ele se revolta contra o patrão, isso aí somos nós que recebemos essa oportunidade que Deus nos dá de trabalhar, de pegar essa ferramenta que é a ferramenta mediúnica e começarmos a virar um novo homem, a ter uma nova conduta moral. Então, quando nós sabemos já do que nós somos, para onde vamos, e mesmo assim, a gente ainda fica naquela, mas vou fazer isso aqui, mas Deus não vai ver, não. Então, no popular da gente do Nordeste, fica se fazendo de doido em algumas ocasiões, né? Vamos usar essa palavra vulgar. Então, quando a gente já sabe do que devemos fazer, pelo menos começar a pegar essa ferramenta e seguir em direção
a perfeição relativa, e nós negligenciamos isso, é como se a gente tivesse pegando essa ferramenta e agredindo o nosso patrão. Porque nós estamos sendo egoístas da oportunidade que ele nos concedeu, entendeu? Estamos desperdiçando e muitas vezes adensando ainda mais. Porque você cometer um equívoco sem entendimento é um peso. Você começou a ter entendimento e cometeu equívoco, o peso é maior. O adensamento é maior. Então, devemos ter consciência da moral que devemos, da nossa conduta, e botar em prática. Porque não adianta a gente, eu sou espírita, eu leio o Evangelho, e não ter isso no coração. Não adianta você só falar, só ler. Você tem que ter isso no seu coração. Quando você começar a vivenciar isso, esses mandamentos do Cristo, o que o Evangelho nos guia, é que realmente a gente vai começar a colher esse fruto. Então, eu agradeço essa oportunidade, mais uma vez, e passo aí os senhores aí para dar sequência. Muito obrigado, Tony, pelas suas reflexões. E é muito bom que nossos irmãos façam questionamentos, como nosso irmão Williams, para que nós possamos refletir e possamos complementar muitas das instruções, muitas destes raciocínios que nos foram dados inicialmente por João de Deus, né? E agora, em seguida, por Tony Veras. E, assim, é ótimo que as pessoas participem e coloquem suas dúvidas a partir dos seus pensamentos ou a partir das leituras que são feitas, né? Então, vou continuar com o microfone aberto para ver quem deseja mais colocar. Sr. Inácio, quer participar? Sim. Primeiramente, parabéns, João de Deus. Perfeita a sua explanação, a exposição do tema. E você levantou todo o material para a gente justamente trabalhar esse material. Para que a gente reflita em cima de toda essa estrutura que tem aqui, que é muita coisa. Gostei da exposição de Williams e, principalmente, eu faço um destaque para a exposição de Tony, que o que ele colocou está aqui. Eu tenho um costume de destacar frases nos textos. É uma maneira que eu aprendi, para eu assimilar. E é interessante os marcadores que existem dentro dos textos. Item 11. Primeiro parágrafo. Olha só. Aos pobres espíritos que outrora habitaram a terra, Deus confiou a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, de podermos auxiliar vosso aperfeiçoamento. Novamente está sendo mostrado aqui qual é o objetivo da doutrina espírita. No item 12, mais à frente, aliás, no último parágrafo do item 12, ele diz: vimos ou viemos preparar os caminhos para que as profecias se cumpram. É interessante. E o seguinte, me chamou a atenção também
ainda no item 11, esse item que fala, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, o povo de Israel abandonou o verdadeiro Deus. E aí ele diz, homens civilizados, estais agindo como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, deu-vos o exemplo de todas as virtudes, e tudo abandonastes, exemplos e preceitos. Concorrendo para com isso, com as vossas paixões, fizestes um Deus de acordo com a vossa vontade. Segundo uns, terrível e sanguinário. Segundo outros, indiferente aos interesses do mundo. É assim que a gente está lidando, a humanidade está lidando com Deus. Deus tem que me ajudar, tem que fazer o que eu quero, tem que ser como eu desejo. A gente esquece a lição do Cristo. É o que nós estamos fazendo aqui agora, buscando aprender essa lição. E como Tony falou, eu acrescento na fala dele, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós temos tudo à nossa mão. Então, se você quiser, você assiste aí, baixa no YouTube e assiste. Mais uma frase que me chamou a atenção agora no item 12. Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Vai seguindo do outro parágrafo. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Aí ele fala sobre o orgulho que Tony tratou, ou que o João de Deus tratou. O orgulho, eis a fonte de todos os males. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. E ele vai asseverar para nós, tendes um só meio para isso. E esse meio é infalível. Qual é esse meio? Tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, que a gente esqueceu, que a gente não quer buscar. Novamente, aqui estão as almas dos seres que não vivem na terra e que te veem chamar ao cumprimento dos teus verdadeiros deveres. Mais uma vez, eles estão se afirmando, os espíritos, na outra dimensão vibratória, vindo em socorro de nós, encarnados e desajustados. Eu amo. Cabe a nós essa reflexão. Graças, a gente tem que fazer como o Espírito Lacordaire, agradecer a Deus essa oportunidade que a gente está tendo de agora voltar a nossa atenção para o que a gente estava descuidado. A lição do Cristo. Porque já faz tempo que está aí. Mas a gente não está buscando. A gente está correndo atrás da satisfação nossa, da realização do mundo. Eu preciso me sobressair, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ser rico, eu tenho que isso, eu tenho que... E a gente se esquece do lado espiritual. E não é possível que Jesus seja uma utopia ou uma fábula. Não. A consciência, a razão mostra que não tem como ser diferente. A realidade da nossa vida só tem como coerente se houver vida antes e depois da morte física. Obrigado, me perdoe, mas é que eu não consigo nem ficar calado sem comentar aquilo que me mexe e que puxa a minha atenção. Muito obrigado, senhor Inácio, pelas suas palavras, pelas suas reflexões. E mais alguém?
para nos colocar. Tony? Antônio, só aproveitando a palavra do nosso irmão Inácio, Inácio que se desculpa, porque nós em outras encarnações, nós falamos muito equivocadamente. Então, hoje, essas oportunidades, por mais bobas às vezes que a gente ache de fazer um comentário, mas se faz extremamente necessário para nossas personalidades, para aqueles irmãos que estão ali presentes no momento. Então, às vezes a gente acha que, não vou falar isso não, porque talvez isso aqui é uma bobagem minha, vão até rir de mim, da minha ignorância. Mas não, é o contrário. Nós devemos, porque nós falamos muito em vidas passadas equivocadamente. Então, nós agora temos a obrigação de reparar esses que nós fizemos em vidas anteriores, e essas falas, essas perguntas, essas colocações que, por mais bobas às vezes que a gente coloca, mas tem uma dimensão imensa, porque existem várias personalidades que nós trazemos, onde elas também estão ali sem entendimento, e muitas delas ficam ali, será que ele está mudando mesmo? Será que é isso mesmo? Vamos lá, vamos ver o que é que o tom dessa encarnação, será mesmo? Então, nós não devemos ficar tímidos, ou muitos que queiram participar. Eu mesmo era um que eu ficava, e com o tempo eu fui vendo que se faz necessário a gente falar, por mais bobo que a gente ache que seja. Tá ok, meus amigos? Era só essa colocação que eu queria aproveitar a fala do nosso irmão Inácio. Muito obrigado, Tony, por mais essa reflexão. E já estamos um pouquinho adiantados, mas eu vou ter que dizer aqui um negocinho bem, vou ver que seja o mais rápido possível, tá certo? Que é o seguinte, quanto à missão do homem na Terra. Bom, nós somos criados, meus irmãos, simples e ignorantes, iguais. E a partir dessa base, Deus não cria um só. Deus cria até hoje. Então, continua criando. Os nossos irmãos que estão sendo criados hoje são simples e ignorantes. Eles nascem da matéria de um trabalho aplicado que, quintessenciado, se transforma em organismos simples e ignorantes. Milhões, bilhões, trilhões, enfim, sempre sendo criado. E tem um propósito nessa criação. Tem um propósito. Nós temos que pensar qual é esse propósito. Por que Deus nos cria simples e ignorantes? Por que é que Deus nos cria e não cria um só? Por que é que cria vários? Por que é que sempre continua criando ao longo dos tempos, ao longo das eras, sempre criando novos e permitindo aos mais velhos se aperfeiçoarem no conhecimento? Seja esse conhecimento moral, seja o conhecimento intelectivo, ou na evolução, desenvolvimento dos sentimentos íntimos que nos diferencia, muitas vezes, de irmãos nossos que estão ainda mais atrasados do que nós. Isso é o que nós conhecemos, porque nos mundos ditosos, nos mundos mais avançados, provavelmente tem outros tipos de inteligência que nós ainda nem sequer suspeitamos. Meus irmãos, quando nós sabemos de alguma coisinha, a primeira coisa que nós queremos é nos destacar dos demais. Isso é o que nós chamamos de orgulho. É o que nos leva a querer que o mundo gire à nossa volta. Era que a humanidade pensava que todo o universo girava à volta da Terra. E a Terra ela não representa nada. E nós, muito menos.
Nós só representamos alguma coisa unidos na nossa máxima energia. Aí se coloca. O que é que a humanidade tem além de si própria? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Nós não temos nada, meus irmãos. Nós temos a nós mesmos em nosso formato energético. Por que eu vou me tornar orgulhoso por possuir um carro XPTO 400? Se nessa minha estada ela é só um instrumento que eu posso ou não tirar partido no sentido de ser mais útil aos meus irmãos, e não para mim mesmo. Quando nós partimos, meus irmãos, para a nossa pátria espiritual, nós salvamos nós mesmos. Meus irmãos. Levamos aquilo que construímos ao longo dessas encarnações, que é o nosso aprendizado, e o nosso aprendizado se define através do meu esforço diário em aprendendo mais, em trabalhando mais, e, se eu for assertivo, em servindo mais. Porque é em servindo que eu aplico a responsabilidade que eu ganho pelo conhecimento daquilo que me compete fazer. Nós, meus irmãos, somos uma partícula no meio de muitas. Nos compete aprender, nos compete construir. Nós somos criadores, Jesus disse, vós sois Deus. E em construindo, temos que construir a máxima perfeição que nós conseguirmos. E melhor ainda, nós, em nos construindo como partículas, componentes de um organismo que Deus criou, que é muito maior do que nós temos por obrigação de fazer com que aqueles que conosco se encontram se construam de igual modo e possam avançar de igual modo como nós estamos avançando. A construção é magnânima. A construção é santa. A construção é altruísta, não é egoísta, nem é orgulhosa. É altruísta e humilde. Meus irmãos, nós estamos sendo preparados para um dia servirmos a Deus, para um dia podermos servir aos nossos semelhantes que nós mais precisam, aqueles que estão mais carentes de nós. Muitas vezes eu me lembro que tem aquele estudante, aquele aluno que reprova um ano, fica para trás, é maior e já aprendeu alguma coisa que os outros mais novos que venham e que ele retrocede, digamos, e que ele fica parado. Na verdade, ele não retrocede, ele fica parado. Mas vem aquele pessoal mais novo e ele se acha mais sabido. É um pouco o que eu vejo hoje, o que eu consigo entender. Nós, os mais inteligentes, ou aqueles que são os mais inteligentes da Terra, são espíritos mais velhos, que ainda estão aqui na Terra, então não tem nada que se orgulhar. Porque se eles fossem realmente muito bons, eles não estariam na Terra, estariam em outro planeta, estariam em outra dimensão, numa dimensão mais pura, mais ditosa, não é? Não, eles estão aqui. E muitos deles insistem em se manter como estão, ignorantes. Com uma inteligência intelectiva até crescente, mas sem moralidade. Sem um emocional competente, sem sentimentos nobres. E aí se coloca. A nossa missão na Terra é nos tornarmos construtores
abnegados das obras sagradas que Deus nos facilita. Essa oportunidade que nós temos de ir nos construirmos os mundos onde nós estamos. De, em progredirmos, fazermos progredir quem nos está acompanhando. As naturezas, os semelhantes, em nos tornando úteis, tornando todo mundo úteis conosco. É uma construção molecular, é uma construção infinita. São as leis divinas trabalhando através de nós. Somos nós aprendendo e incorporando nas nossas consciências essas leis. Somos nós nos tornando mais puros. É isso, meus irmãos. É essa a missão do homem na Terra, é nos tornarmos puros e construirmos ambientes puros. Construirmos homens mais santos. Tornando este planeta, através do nosso esforço, um planeta ditoso. Deus não vai construir esse planeta para nós. Nós que temos que construir para nós. E Ele está dando todas as ferramentas para que a gente entenda. Para que nós nos expressemos, para que nós aprendemos, para que nós possamos construir para nós mesmos, e em construindo para nós mesmos, sendo úteis para todos. É isso, meus irmãos. Quanto à questão do Espírito Santo, eu queria só fazer aqui uma pequena reflexão rapidinho, dizendo que o Espírito Santo que a Igreja Católica nos faz, no meu ponto de vista, é o conjunto de todos os Espíritos Santos. E o que são os Espíritos Santos, senão os Espíritos mais puros? Então, quando nós no Espiritismo nos referimos aos Espíritos Santos, porque o Espírito Santo não é um só, são todos os Espíritos que atingiram um grau de pureza no seu progresso. Todos eles são santos. Agora, dentro da escala espírita, tem várias escalas. Uns são mais santos do que outros, porque são mais puros do que outros. Mas todo o espírito que tem um grau de pureza moral, tem um grau avançado, é o Espírito Santo. Então, nós consideramos isso aí. Bom, meus irmãos, acho que já falei demais, eu peço perdão, espero ter sido